Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, nessa série de programas nós vamos tratar sobre uma hipótese que eu acho bastante plausível do Brasil se tornar uma ditadura em pouco tempo, uma ditadura marxista, nos padrões do marxismo cultural, que é uma ditadura sutil, uma ditadura inteligente, que é o que nós temos visto como modus operandi nos últimos 12 anos no país. Primeira pergunta: o Brasil se tornará uma ditadura em pouco tempo? Eu acredito que sim. Talvez em alguns meses, talvez em alguns anos. Mas eu acho que este mandato da presidente eleita em outubro, ao que tudo indica, vai preparar o terreno para que essa ditadura se estabeleça. E é uma ditadura bem brasileira, com características muito nossas, a começar pela corrupção. A melhor maneira de você ter apoio político é comprar apoio político. Não existe maneira melhor do que essa. E isso nós temos visto em diversos escândalos, alguns já transitados em julgado, exemplo do Mensalão. E nós estamos vendo que os valores estão mudando. O governo, de certa maneira, tem incentivado a aquisição de bens de consumo. Então, ao mesmo tempo, olha como o marxismo cultural é inteligente, você cria uma sociedade consumista, mas ao mesmo tempo superficial nos seus valores, e vai fixando valores que são valores de raiz marxista no inconsciente coletivo da população. Isso é bastante visível hoje no nosso país. Eu acredito que essa ditadura vem, até porque foi feito um esforço recente para a criação de conselhos populares que determinariam e ditariam as regras para o governo federal no âmbito do executivo, até se colocando acima do Congresso Nacional. Isso aconteceu, isso é fato, está noticiado. É fato. O Congresso reagiu e derrubou esse decreto presidencial. Veio por decreto, sequer passou pelo Congresso. Até porque o Congresso não tem interesse em perder poder, pelo menos por enquanto. E isso caiu, felizmente. Então essa vitória nós tivemos mesmo após as eleições. Contudo, como nós não temos uma classe política confiável, isso não quer dizer que esse tema não venha à tona daqui a alguns meses e logre êxito. Nós não temos uma classe política confiável. A suposta oposição que o país tem igualmente não é confiável, apesar do esforço de alguns poucos políticos. Então essa é a nossa realidade. Então, por não termos uma classe política confiável, por não termos uma oposição confiável, a possibilidade, depois de 12 anos, preparando o terreno, agora com mais 4, para se estabelecer uma ditadura marxista no Brasil, nos padrões do marxismo cultural, é perfeitamente plausível. Eu quero deixar bem claro que eu não estou filiado a nenhum partido político. A minha crítica é a classe política como um todo, mas esse partido que está aí no poder no âmbito federal deixou claro quais são suas intenções, como é que ele trabalha, como é que ele opera. O Mensalão, para mim, ele é paradigmático, ele é uma referência. Se você quiser estudar o que esse partido, pelo menos quem está no poder atualmente nesse partido, pensa sobre governo, sobre poder, estude o processo do Mensalão na sua raiz, assista aos vídeos dos julgamentos, as movimentações de bastidores, quando os ministros se aposentavam, como é que era feita a substituição dos ministros, os nomes, como é que esses nomes se posicionam depois que assumem a beca do Supremo Tribunal Federal, se tornam ministros do Supremo Tribunal Federal. Faça um estudo sobre isso com profundidade e você vai entender exatamente qual é o modus operandi desse pessoal que está aí no âmbito federal. Então tudo isso aponta para uma possível ditadura. Ditadura sutil, discreta, que compra apoio, mas que mantém o Congresso, mas que se estabelece. E eu acredito que ela vem em pouco tempo, talvez daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns poucos anos, infelizmente. Acho que vai ser inevitável. Agora, o que nos compete? Orar, denunciar e discutir isso no seio da igreja. O que me entristece é que isso não está sendo nem sequer ventilado no meio evangélico. Eu não vejo ninguém discutindo marxismo cultural no meio evangélico, é muito raro você ver alguma coisa a respeito. E nós temos que mudar essa realidade no nosso meio. A igreja não é um ente isolado do mundo, ela está inserindo num contexto social, num contexto político, e ela tem que se posicionar de alguma forma. E a congregação tem o direito de saber o que está acontecendo, e nós, como pastores, temos a obrigação de levar ao nosso rebanho essa realidade e discutir, e informar nos nossos seminários, ensinar sobre marxismo cultural, falar sobre essas mudanças que estão ocorrendo no âmbito social, que são visíveis, os meios de comunicação que o digam, né?
as novelas, até os desenhos animados que nossas crianças assistem, os valores estão mudando completamente, de forma muito rápida. E nós temos que reagir de alguma maneira, pelo menos entendendo o que está acontecendo. Nem esse esforço estamos fazendo. Então eu faço autocrítica ao meio evangélico e que nós possamos mudar essa realidade. E que Deus tenha realmente misericórdia de nós e deste país. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.